E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Mais um vídeo do Fazendo e Falando Arte, ou Falando e Fazendo Arte, não sei, até hoje eu não gravei o nome. Mas bom, o tema dessa arte foi vulnerabilidade. E esse tema veio porque eu pedi no Twitter uma ajuda, tipo, de tema de artes. E a Sara, ela foi, me mandou esse tema, então daí veio a ideia da arte. Mas na verdade, essa arte eu tive só o tema, eu fui fazendo. Mas e aí, acompanha o resto do vídeo e é isso aí. E assim, vocês viram que o tema foi sugerido, então, tipo assim, eu tinha nada em mente, eu real não tinha ideia nenhuma do como ia ser. Aí eu falei assim, vamos fazer alguma coisa. E como o tema foi vulnerabilidade, eu pensei assim, o que é ser vulnerável? O que é estar vulnerável? E eu entrei no raciocínio de que, cara, vulnerável é quando a gente tá mostrando ou expondo algo daquilo que a gente às vezes não quer e às vezes não tem coragem. Então, eu achei esse tema muito incrível, foi até por esse motivo que eu escolhi ele. Bom, primeiro eu escolhi aquela foto daquela mulher ali, porque, cara, eu achei muito da hora a cor dela, tipo, da imagem. Eu sei que tá preto e branco, mas o jeito da edição tá muito bom e tem um granulado já a imagem, então isso já me ganha. E também ia ajudar muito na hora de fazer como é que é o nome? Fazer a multiplicação de camadas, a sobreposição de camadas, porque eu ia usar uma imagem mais escura, mais clara, não sei o que, não sei o que, tanto que agora eu tô procurando as cavernas, porque a ideia que eu tive foi inspirada em uma arte minha, a Lázaro, e tipo, lembra muito as cores, a edição e tudo mais, só que a ideia, a de Lázaro pega todo o rosto do personagem, né, da pessoa, do modelo que foi fotografado. Nesse caso aqui já não foi exatamente isso, a ideia aqui realmente foi pegar uma parte do rosto dela só, como se a vulnerabilidade ela fosse exposta em só um momento. Então a primeira coisa que eu peguei essa imagem dessa caverna, eu coloquei ela com modo de mesclagem, lembrei a palavra, modo de mesclagem, achei a posição que eu queria e enfim, aí eu fui recortar essa parte interna dela para poder fazer a edição lá na frente. Mas galera, quando a gente vai falar de vulnerabilidade, a gente tá falando realmente de se expor e mostrar quem a gente realmente é. E sabe, às vezes é muito necessário a gente ser vulnerável, não somente às pessoas, mas muito mais vulnerável ao tratamento de Deus. Porque quando nós não somos vulneráveis, nós dificultamos o agir. E não que a gente tenha força ou possibilidade de dificultar o agir de Deus, pelo contrário, a gente não tem, a gente não é capaz disso. Mas os processos e os modos das coisas acontecerem são tudo mais dificultado, sabe? O fato da gente se tornar vulnerável para algumas coisas, tudo fica muito mais fácil para ser curado. Quando a gente machuca em alguma parte do nosso corpo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é querer tratar essa coisa. Então nós primeiro temos que lavar aquela ferida, nós temos que tocá-la, a gente tem que deixá-la exposta, então ela tem que se tornar vulnerável para que ela seja tratada. E às vezes a gente simplesmente não tem esse desejo e esse entendimento de ser tratado. E é por isso que é muito importante a vulnerabilidade. Então é por isso que é muito importante a gente se abrir e falar assim, galera, realmente eu tenho esses problemas aqui e eu preciso ser sarado nisso aqui, preciso ser cuidado nisso aqui. Bom, como vocês viram também, eu fiz o recorte, eu dupliquei a camada da imagem, coloquei a original por baixo, porque eu sempre gosto de ter a camada original. Coloquei a camada original por baixo, apaguei na camada de cima o mesmo recorte que eu tinha feito na caverna. E eu tentei, falei assim, pô, vou mudar a cor, vou mudar a cor. Aí eu fui decidir deixar ela, tirar a saturação dela mesmo e ficou por isso mesmo, porque eu acho que combinou mais. Enfim, aí agora eu fui procurar uma imagem que eu já tinha em mente, que eu já tinha visto essa imagem diversas vezes. Quando eu tava fazendo outras artes eu sempre vi ela. Só que assim, nunca achei. Não, nunca usei, na verdade, né? Nunca usei ela. E aí eu fui indo nas imagens que eu lembrando, tanto que vocês podem perceber, todas as imagens que eu estou entrando, tipo, estão muito certeiras, porque eu lembrava exatamente de como era a imagem. Porque era de um cara, tipo, num espaço todo branco, e ele tá tipo de joelhos, não sei, tipo em posição fetal, de choro fetal, né? E essa era a ideia essa imagem mesmo, essa questão da vulnerabilidade, sabe? De cara, ninguém quer ser visto assim, ninguém quer ser encontrado assim. E o mais louco é o contraste entre a cara dela e essa realidade, porque dentro dela ela tá com uma cara super brava, não, o lado de fora dela tá com uma cara super brava, tipo, I'm badass, tipo, sou a dona do pedaço, ninguém fala mal comigo, que é não sei o que, mas o lado de dentro é um lado extremamente carente de cuidado, carente de preocupação. E é por isso que a vulnerabilidade, ela tem a sua posição correta, sabe? A gente não tem que ser vulnerável em todas as nossas coisas, pelo contrário, a gente tem que saber escolher o que a gente pode deixar ser vulnerável, né? Não são todas as feridas que nós expomos, mas aquelas que a gente expõe com o entendimento que elas serão
curadas. Então a ideia aqui é que ela não tá se expondo plenamente, sabe? A vulnerabilidade dela não é simplesmente confessar tudo a todos, mas é falar as coisas corretas com as pessoas corretas, sabe? A Bíblia nos diz que a gente recebe o perdão de Deus, a cura de Deus, mas a Bíblia também nos diz sobre o confessar uns aos outros, sabe? Isso liberta muitas pessoas, sabe? A parte de confessar e se tornar vulnerável, isso tira o cativo de muitas pessoas, porque às vezes nós somos tão aprisionados pelas coisas que nós não falamos, e isso começa a danificar quem nós somos. E é aí que vem essa parte da arte, que são as rachaduras que ela tem, são as partes onde ela não comenta, e isso começa a rachar, e vai chegar uma hora que vai ficar igual a outra parte, que vai se tornar vulnerável. E cara, a vulnerabilidade exposta no local correto para as pessoas corretas, ela vai ser tratada, sabe? Não seja vulnerável a qualquer pessoa, não seja vulnerável a qualquer ideologia, a qualquer ideia bonitinha, mas seja vulnerável às pessoas corretas, seja vulnerável ao Espírito Santo, seja vulnerável às Escrituras, seja vulnerável à vontade de Deus, porque esse sentimento de ser vulnerável, ele é muito expositivo, e infelizmente a gente sabe que o tempo que a gente vive hoje em dia, as pessoas não são tão caridosas e tão preocupadas com a nossa vida, que elas acabam não tendo o mesmo zelo que nós teríamos. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, cara, de eu preciso zelar pela minha vulnerabilidade, mas não é por causa disso que eu não vou me tornar vulnerável às pessoas corretas. Então, cara, encontre pessoas de confiança e se torne vulnerável a elas, porque, cara, a vulnerabilidade e a confiança nessas pessoas levam um nível de amizade, de maturidade muito grande. Enfim, coloquei os prismas, na verdade eu coloquei um prisma e eu coloquei essas coordenadas polares, que isso fica muito incrível. E aí eu peguei, deixei do jeitinho que eu queria, rotacionei ela, deixei do jeitinho que eu queria, peguei e dupliquei ela e espelhei ela para que ela ficasse toda completa, porque um lado tava preto, outro não tava, isso daí é uma bel. E aí eu fiz uma borracha para tentar deixar isso o mais igual possível. E aí eu vou colocar o modo de mesclagem de novo. Depois desse modo de mesclagem, eu vou abaixar a transparência dela e eu vou borrar ela para ela ficar bem suave. Eu não queria que ela ficasse grotesca, porque desse jeito aí ficou muito grotesco. Então eu comecei a pensar assim, não, peraí, deixa eu mexer aqui para que isso não fique tão grotesco. E aí eu tentei na verdade eu borrei primeiro e depois eu fui olhar os glitches, né, que são as falhas. E eu acho que, se eu não me engano, eu cheguei a usar, não lembro de cabeça. Mas, cara, olha a diferença que isso faz, cara. Muda completamente a cara da arte, velho. Eu sou muito apaixonado com essas coisas. E, galera, uma outra coisa sobre vulnerabilidade que eu acho muito legal falar é como a gente se expor na nossa fraqueza, isso nos catapulta para algo muito maior, sabe? O apóstolo Paulo diz que, cara, são nas fraquezas que nós somos fortificados, sabe? Deus, ele olha para nossa fraqueza e ele vê um grande ponto de fortalecimento, sabe? Então, às vezes, a vulnerabilidade, ela é uma maneira da gente ser catapultado por Deus para um crescimento. Então, cara, é muito importante a gente ter esse entendimento de que, cara, a vulnerabilidade correta, ela me coloca a lugares corretos e lugares com pessoas corretas. E, cara, traz um amadurecimento e um crescimento gigantesco pra gente. E a gente consegue exercer plenamente aquilo que Deus nos chamou. Nessa hora aí, gente, eu tô mexendo no granulado, né? Eu coloquei ruído, depois do ruído eu fui e fiz o glitch, que são... glitch, né? É mais isso. E coloquei com modo de mesclagem também. E deu uma vibe muito mais legal. Deu um complemento ao coração todo da arte. E aí eu finalizei com a assinatura da mesma maneira que vocês já estão acostumados, né? Legal falar isso porque eu tô gravando esse vídeo antes de sair o outro. Então, por enquanto, só tem um no canal. Esse é o terceiro, né? Mas, enfim. Fiz uma sombra rapidinha ali dentro pra não ficar tão artificial. E foi mais ou menos isso a arte, gente. E a ideia desse vídeo é sobre isso, sejam vulneráveis às pessoas corretas e nos momentos corretos e com as coisas corretas. E lembre-se, sejam sempre guiados pelo Espírito. Jamais sejam guiados pela vossa emoção, sabe? A nossa emoção, ela é muito perigosa, mas o Espírito não. Então confie no Espírito e seja vulnerável ao Espírito, à vontade de Deus, às Escrituras, e fazer o que está escrito em Tiago, né? Confessar uns aos outros, né? E assim a gente tem um crescimento. E é isso, galera. Tamo junto.